Olá, alunos, professora Tina Brandão, mais uma vez com vocês, na nossa aula de língua portuguesa, agora já no segundo bimestre, e hoje nós vamos trabalhar a intertextualidade. Mas o que é intertextualidade? A intertextualidade é um recurso realizado entre os textos, ou seja, é a influência e relação que um estabelece sobre o outro. Essa intertextualidade ela pode ser explícita, fácil de ser identificada, ou implícita, um pouquinho mais difícil de ser identificada. A intertextualidade ela ocorre de várias formas, as quais nós iremos ver agora. A primeira delas é a paródia. Observem as figuras no slide. A primeira figura eu tenho um tomate usando uma boina e ao lado tem escrito horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Então eu tenho uma propaganda da Hortifruti, onde ela parodiou um filme muito conhecido, que é o filme Tropa de Elite, usando inclusive a boina do protagonista do filme. Então a paródia, ela tenta fazer de forma engraçada. Ela usa uma obra que já existe, seja um filme, um livro, um texto, e ela transforma essa obra, dá a ela um tom humorístico, um tom irônico, alterando o sentido e criando um novo. Olha só, abaixo nós temos Pepino Maluquinho, o mais levado da Hortifruti. Então, fazendo referência a que obra? Exatamente, o Menino Maluquinho, que está representado logo acima. Olha só, as formas que a letra são dispostas, as cores usadas são as mesmas, mas o Menino Maluquinho, eu tenho o menino com a panela na cabeça e ao lado, na propaganda da Hortifruti, eu tenho um pepino com a panela na cabeça. Logo abaixo eu tenho o Pimentão América, massacra o esquadrão da indisposição. O pimentão vermelho com o escudo do Capitão América, tão conhecido entre as crianças e adolescentes e adultos também. Vamos para o próximo? Olha só, a paródia agora ela está realizada através de uma música. De um lado eu tenho a música do Roberto Carlos e do outro lado eu tenho a paródia dessa música. Então vejam só, a música diz o seguinte: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Esse é o texto original. Agora o texto parodiado. Paródia Mocreia. Eu tenho tanto para reclamar, mas te xingando não sei dizer como é feia essa roupa em você. Então nós temos aí um texto engraçado que teve outro texto como base. Ele acabou mudando algumas palavras para dar esse tom irônico, para dar esse tom engraçado. Tá? As paródias também são realizadas para fixar no ouvinte ou no leitor elementos, né, que as pessoas querem que permaneçam por mais tempo. Então, exemplo disso, nós temos os jingles. Nós temos os jingles das propagandas, nós temos vários outros jingles de outros segmentos, que são músicas pequenas, músicas engraçadas e que ficam por dias na nossa cabeça. Na política, nós temos bastante isso também. As musiquinhas lá na época da política, elas acabam ficando na nossa cabeça, com os números dos candidatos. O segundo elemento é a paráfrase. O que é a paráfrase? É o desenvolvimento de texto de um livro ou de um documento, onde mantém-se as ideias originais da fonte utilizada, ou seja, parafrasear é traduzir as palavras de um texto por outras, de sentido equivalente, mantendo, porém, as ideias originais. Ou seja, em outras palavras, a paráfrase nada mais é do que você pegar um livro, uma música, um desenho e traduzir este texto com as suas palavras, mas mantendo as ideias originais. A ideia original permanece, o que muda é a forma como ela vai ser reescrita. Olha só, eu tenho uma tirinha do personagem muito conhecido, né? A Mônica. E no primeiro quadrinho ela diz: espelho, espelho meu, existe garota mais bonita que eu?
Eu tenho o segundo quadrinho, a Mônica olha fixamente para o espelho, espera uma resposta, mas ela não tem essa resposta. Então, o que ela faz? Dá meia volta e diz: quem cala, consente. Essa frase ela é muito conhecida dos contos de fada. Conto de fada, Branca de Neve, exatamente. Espelho, espelho meu. Mas a Mônica acrescentou uma frase: quem cala, consente. Essa frase da Mônica ela não existe no texto original, certo? Então a paráfrase ela mantém a ideia original, mas com outras palavras, certo? Se você fizer o contrário, você pegar um texto e você copiar exatamente como o texto original isso é plágio, não é paráfrase, tá? É plágio, não pode acontecer. Então, você tem que pegar o texto original e transformar. Não pode escrever exatamente como está, uma cópia perfeita. A cópia perfeita de um outro texto é plágio, certo? E plágio é crime. Ok. Olha a diferença entre a paródia e a paráfrase. Se você achou parecida, olha só a diferença. Paródia e paráfrase. Paródia, intertextualidade das diferenças. Paráfrase, intertextualidade das semelhanças. A paródia ela vai se distanciar do texto original. A paráfrase ela vai ter semelhanças com o texto original. Discurso em progresso. A paródia tem um discurso em progresso. A paráfrase tem um discurso em repouso. A paródia tem o efeito de deslocamento. A paráfrase tem o efeito de condensação. A paródia tem um caráter contestador, irônico, criativo. Já a paráfrase tem o caráter ocioso, ou seja, ela vai até certo ponto. Daquele ponto para lá ela não pode mais perpassar, tá? A paródia busca a fala recalcada do outro. A paráfrase cede lugar à voz do outro. Paródia, negação do tema. Paráfrase, confirmação do tema. Essa é a principal diferença. Paródia, distanciamento, e a paráfrase, aproximação com o tema. Uma é irônica, é engraçada, a outra traz o discurso de uma forma diferente. Essa é a principal diferença entre paródia e paráfrase. Epígrafe, uma outra forma de intertextualidade. É um pequeno texto escrito em prosa ou em verso, utilizado para introduzir o trabalho acadêmico. Eu tenho aí 2 exemplos de epígrafe. Onde é que eu vou usar epígrafe? Eu vou usar em monografias, eu vou usar em artigos científicos. A epígrafe, eu pego a frase de alguém, de uma personalidade, de um filósofo, de um sociólogo, de um cantor, e eu uso isso dentro do meu texto, exatamente como o texto está, sem mudanças. E logo abaixo do texto eu vou colocar o nome do autor e a data de edição desse texto, certo? Epígrafe, exemplo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Música de Renato Russo. Então eu posso usar essa frase da música do Renato Russo dentro das minhas produções, desde que esteja identificado o nome do autor, no caso Renato Russo. Exemplo 2. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Mário Quintana, poeta. Então eu posso utilizar essa epígrafe em artigos científicos, em monografias. Vai ilustrar muito bem, vai dar um embasamento muito bom para os meus textos, ok? A citação. Citação também é usada dentro dos textos para dar legitimidade. O que é isso, professora? Legitimidade. Eu vou dar uma verossimilhança, eu vou dar um poder a mais para o meu texto.
Eu vou dar uma verdade a mais para o meu texto. Olha só a primeira citação, é do Descartes. Penso, logo existo. Então eu vou escrever uma frase minha e logo após eu vou colocar uma citação que esteja de acordo com essa frase. Essa citação de alguma personalidade. Segunda citação. A argila fundamental da nossa obra é a juventude. Nela depositamos a nossa esperança e preparamo-la para tomar das nossas mãos a bandeira. Segunda frase do Che Guevara, um revolucionista. Então nós temos aí duas citações. Para que servem as citações? Citações elas servem para justificar projetos, promover embasamento teórico, dar credibilidade ao texto. E a citação ela pode vir de duas formas, pode acontecer de duas formas. Citação direta, nesse caso eu vou sempre colocar a citação entre aspas, e a citação indireta, que eu vou parafrasear. Então são essas duas formas de citação. Alusão. Um outro aspecto da intertextualidade é a alusão. O que é alusão? Referência explícita ou implícita a uma obra de arte, um fato histórico ou um autor, para servir de termo de comparação. Apela à capacidade de associação de ideias do leitor, depende fortemente do contexto em que ela está inserida. Então, você faz um diálogo do teu texto com algo dentro da história, dentro da literatura, dentro das artes. Você faz esse diálogo, você faz uma referência, uma alusão ao texto, a outro texto, trazendo ele para dentro do seu. Alusão, exemplo 1. Esse computador, sem dúvida, é um presente de grego. Olha só esse exemplo. Quando eu falo que esse computador é um presente de grego, olha só, presente de grego ele está entre aspas. Por quê? Porque faz uma alusão lá ao filme Troia, ao livro Troia, quando os gregos deram de presente um cavalo de madeira que estava cheio de soldados. Ou seja, presente de grego. É algo que aparentemente parece uma coisa boa, mas que depois você percebe que é algo ruim. As alusões podem ser históricas. Olha só um exemplo das alusões históricas. Direitos trabalhistas, dignidade do ser humano, consumismo, poluição, meio ambiente, êxodo rural, as revoluções, revolução industrial, nós temos as guerras também podem servir de alusão histórica. E os conflitos também.